A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade aqui ao programa História e Geografia Bíblica. Estamos aqui com o pastor Eduardo. Pai do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Edson. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor, os pastores, Pai do Senhor a todos. Nós temos falado de Jesus, o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco da sua infância, sua adolescência. Tem pouca coisa, mas tem. E eu vou ler, então, Lucas, capítulo 2, verso 39, que diz assim: E quando acabaram de se cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então aqui nós vemos Jesus com 12 anos. A palavra fala aqui no livro de Lucas. Nós fomos ler todo o texto, a continuidade. Ele foi até o templo, ele pregou ali para os escribas, os doutores. E é interessante nós sabermos que no templo, esse lugar que Jesus pregou aos doutores, o pátio do templo, dentro do templo mesmo, só entrava o sacerdote e o sumo sacerdote, que podia entrar até o Santo dos Santos. Mas o átrio ou o pátio do templo era considerado o templo. Então ali tinha o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, o átrio de Israel, o pórtico de Salomão, o pátio dos sacerdotes. E provavelmente foi aqui no pátio dos sacerdotes que Jesus, com 12 anos, pregava aos doutores. Se nós formos lá em Jerusalém hoje, ali no Muro das Lamentações, nós vamos ver lá que tem o pátio das mulheres e do lado de cá o pátio dos homens. Hoje só tem 2 pátios ali, até porque não é dentro dos muros, mas é no lado de fora dos muros. Então eles tinham essas divisões. E então Jesus, quando ele pregava aos doutores, foi nesse lugar ali do pátio dos sacerdotes. Um outro detalhe que queremos falar aqui, podemos colocar o mapa, são esses deslocamentos que haviam, porque aqui também nós vemos que no nascimento de Jesus houve um deslocamento do mesmo lugar, de Nazaré para Jerusalém, por causa do censo. Agora, o deslocamento foi por um outro motivo. As festas, o pastor Eduardo daqui a pouco vai falar dessas festas, deslocamento, e até o pastor Eduardo nos falou nos bastidores aqui, a questão do censo, era de 14 em 14 anos, né? Isto. Isso do episódio passado. E as festas eram anuais. Mas o que eu queria falar sobre a festa, por exemplo, da Galileia até Jerusalém, agora não era para Belém, mas era 10 quilômetros só de diferença, essa distância era em torno de 120 quilômetros. E o que acontecia? Cidades inteiras vinham, eles montavam caravanas de milhares de pessoas. O José escreve nos seus livros que chegava a vir para Jerusalém numa festa, tipo a festa da Páscoa, de 2 a 3 milhões de pessoas vinham do mundo todo para a festa da Páscoa em Jerusalém, e cidades inteiras se deslocavam para essa festa. Então, quando José e Maria vieram aqui com Jesus aos 12 anos, esse trajeto da Galileia, ali de Nazaré até Jerusalém, era uma viagem que durava em torno de 4 dias, porque 120 quilômetros, uma caravana, e aí vinham milhares de pessoas, vinham os de Nazaré, se encontravam com os do Mar da Galileia, de Tiberíades, e vinha aquela caravana de parentes
e todos e vinham até Jerusalém. O caminho que eles usavam provavelmente era o mesmo que foi usado no nascimento de Jesus. Eles vinham beirando ali o Rio Jordão, né? Passava ali pelo vale de Jezreel, vinham beirando o Jordão até ali Jericó. Em Jericó subiam para Jerusalém. Então, um trajeto de em torno de 120 quilômetros, a duração da viagem em torno de 4 dias, vinha um grupo muito grande de pessoas, né, por caravana, e o total chegava José falou que chegava a dar em torno de 3 milhões de pessoas reunidos, vindo do mundo inteiro. Então, era muita gente vindo para a festa. E Jesus, José e Maria, Jesus com 12 anos, vieram até o templo, e a festa durava, a da Páscoa, por exemplo, durava 7 dias. Então, eles ficavam um período grande em Jerusalém, né, ali indo, e nesse período que Jesus, com 12 anos, foi até o átrio dos sacerdotes, provavelmente no pátio do templo, e ali pregava aos doutores. Pastor Eduardo. Eu gostaria de lembrar que nós sabemos muito pouca coisa sobre a infância de Jesus, não é? Vale lembrar que no Evangelho de Mateus, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, são passados 30 anos, né? São transcorridos 30 anos entre esses dois capítulos. E tudo que se passa nesses 30 anos, nós tomamos conhecimento através de Lucas, né? Então, o texto que nós lemos como a abertura desse episódio, e diz assim, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. A explicação do porquê que voltaram para a Galiléia e especificamente Nazaré está aqui em Mateus, né? Porque Lucas, ele não se detém para explicar esse fato, né? Ele simplesmente diz que voltaram, né? Mas em Mateus disse que eles voltaram por divina revelação, né? E está relacionado à questão do governo local, à questão do governante, que era um governante tirano, não é? Arquelau, e então fez com que isso acontecesse. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, e isso mostra que os evangelhos, não é, eles não são, no sentido genuíno, uma biografia. Eles são relatos de acontecimentos que envolveram a vida de Jesus e que o Espírito Santo julgou necessário para atender à finalidade, para o que foi mostrado, para o que foi registrado. Então, dentro da finalidade de apresentar Jesus como rei, então ele seleciona esses detalhes e registra na palavra. A volta do Senhor Jesus do Egito e o relato da sua adolescência é importante, porque é o cumprimento das profecias a respeito da ida, a respeito da vinda e a respeito desse episódio da sua adolescência. Tudo que nós sabemos sobre a adolescência do Senhor Jesus é esse episódio do encontro dos doutores, né? Exceto uma referência indireta, né, dos religiosos da época, quando falam de Jesus, mas este não é o filho do carpinteiro, este não morava, uma referência que está até aqui em Mateus, capítulo 13, né, capítulo 13, verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Interessante que eles nem fazem mais menção de José,
porque a esse momento, provavelmente, José já havia falecido, tá certo? Então, observa que a partir desse momento, José não é mais mencionado e é mencionado apenas o nome de Maria e os irmãos do Senhor Jesus. Bem, mas isso nós vamos ver de maneira oportuna. Com relação a esse episódio da adolescência do Senhor Jesus, eu gostaria de assinalar assim alguns detalhes, não é, que eu anotei aqui. Deixe-me ver se o Vinícius quiser falar. Podemos, então, retomar aqui, não é? Fizemos antes a jornada das setas vermelhas, né? O tempo do Egito, o retorno. Mas, então, a palavra de Deus vai nos dar um salto e voltar a falar de Jesus com 12 anos. Então, a jornada nessas setas verdes do mapa, né? Nós temos ali Nazaré, que está na região da Galileia, e nós temos aqui Jerusalém, que está na região da Judéia. Então, algumas festas eram importantes, como a festa da Páscoa. Havia no calendário dos judeus algumas festas importantes que desde os dias do Velho Testamento eram mencionados. Temos festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, as primícias, a festa de Pentecostes, mas há um destaque para algumas delas. A festa dos tabernáculos, por exemplo, também reuniu uma grande quantidade de pessoas, mas a Páscoa era o início do calendário de festas anual. Então, havia uma preferência, não é, por essa festa, para que todos se deslocassem, o máximo de pessoas, e como foi falado, em caravanas eles vinham. Então, vamos lembrar aqui que o Senhor Jesus, então, com essa caravana, né, com a sua família, inclusive, estavam, então, Maria e José. Finalizado o tempo, eles voltam para casa. Mas depois de um dia inteiro, né, de jornada, vamos entender aqui qual seria a distância em torno de 40 uma jornada de um dia. Em torno de 40 quilômetros. 40 quilômetros, né? A jornada de um dia. Ou seja, depois de subir, não é, em direção a Nazaré novamente e andar 40 quilômetros, caminho de um dia, sentiram falta de Jesus. Certo. Ou seja, passou um dia. Mais um dia para poder retornar, então, para Jerusalém. 2 dias. E, então, ao terceiro dia, encontraram Jesus. Então, nós estamos vendo as precisões de tempo e geografia com as distâncias e vendo que realmente a palavra de Deus é algo extraordinário. Aqui tem uma coisa interessante, Vinícius, que aqui diz que eles pensavam estar entre os parentes. Certo. Isso aqui, pegando aqui a micro-história, mostra justamente, justifica que era um grupo grande de pessoas que iam, e o parentes, então acabou a festa, vamos embora. E aí caminharam um dia, um filho, se fosse aqui, nós aqui, era café da manhã, almoço, café da tarde, né? Quer dizer, um dia tinha que se alimentar, e José e Maria vinham da bênção da festa, e estava assim, eles estão ali com os parentes, no meio daquela multidão toda, eles estão mais atrás com os parentes, só que daqui a pouco foi nos parentes, não estava nos parentes. Aonde é que ele está? Eles certamente, eles já estavam acostumados a esse trajeto, porque aqui, observa, no verso 41, diz assim, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Era uma viagem de família, família, né? Então, eles já estavam habituados a essa rotina, não é? De ir, de vir, e para eles era um fato normal. Um caminho comum. Era um fato comum. E isso também é uma coisa que nos chama a atenção, porque Jesus, na sua infância e adolescência, ele foi uma criança como outra qualquer. Ele não foi nenhuma criança excepcional, com poderes
excepcionais, realizando maravilhas na sua infância, porque se assim o fosse, estaria registrado na palavra, mas não está registrado, mostrando que ele foi um menino como outro qualquer, não é? Interessante é que quando encontram Jesus, ele estava discorrendo, dialogando com pessoas que tinham uma função importante, que eram, né, os doutores da lei. Vamos situar aqui no texto bíblico, Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, o verso 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, quer dizer, com doutores ali, o que se estima, os doutores, os que conheciam da lei, era uma função específica, né, que eram os escribas. Então, qual era a função desses escribas? Como que eles surgem, né? Eles vêm de uma tradição dos que escreviam os textos bíblicos, chamados de copistas. Ou seja, o Velho Testamento, ele inicialmente, até para encurtar a escrita, porque eram textos muito longos, eram escritos só com consoantes, não com vogais. Então, os copistas tinham um trabalho árduo, né, de, então, depois de um tempo, dar as vogais na palavra que antes só tinham consoante. Então, eram homens que conheciam a Torá, conheciam as Escrituras, mas a palavra de Deus nos fala algo importante, porque eles ouviam e estavam admirados com Jesus, da sua inteligência, né, e das respostas que ele dava. E o Senhor Jesus, quando foi questionado, né, por seus pais, ele disse assim: não sabia que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, esse é um momento em que, durante a sua adolescência, o Senhor Jesus, ele começa, então, a demonstrar a que ele veio, né? Como Messias, como ungido de Deus, e ele, então, ele é a palavra viva. E agora, com aqueles que conheciam, agora estavam diante da palavra viva, e o que ele conhecia muito bem. Então, esse é um fato importante, né? De que pessoas eram essas? Não eram pessoas, alguém que leu a Bíblia aqui, outro capítulo ali, não, eram pessoas que conheciam de fato as Escrituras. Eu queria ainda olhar aqui o entorno desse deslocamento para a festa. Nós temos os nossos seminários no Manaim, né, que são uma festa para nós também. Então o povo se desloca, vem lá do Nordeste. Eu falei com um pastor lá do Pará, do Norte, né, na região do Pará. Nós viajamos 3 dias de carro para chegar aqui, fomos parando aqui, a alegria de estar no Manaim. Agora vamos imaginar aqui, todos os anos vinha uma festa, então as famílias se preparando, vamos para a festa, a roupa, vamos ficar 4 dias de viagem, 7 dias em Jerusalém, mais 4 dias de viagem, daí 8, 15 dias fora, numa viagem. Que alegria, os parentes reunidos, se deslocando, parando, pernoitando à noite, né? E eles pernoitavam no relento, eles usavam o leito, né? Que era aquele tapete lá dobrado, né, que eles colocavam ali debaixo de uma árvore e ali. Então, a festa era uma festa, né? Tinha o local da festa, da Páscoa, mas tinha todo esse deslocamento, essa alegria. E eu vi que eles estavam tão alegres que esqueceram Jesus lá na festa, né? E andaram um dia. Pastor Eduardo. Olha, como disse, nós sabemos muito pouco sobre a adolescência e esse fato é um fato que se destaca na adolescência dele. Exato. É um fato que se destaca. Por que se dstaca? Porque, embora Jesus, nas palavras do texto, diz assim, e foi com eles e era-lhes sujeito, embora o Senhor Jesus, ele foi sujeito à sua família, os seus pais, né, como uma criança normal. Em alguns momentos, a sua
grandeza ela se destaca, como esse episódio que aqui é registrado na palavra, né? Quando eles dizem assim, mas meu filho, e a palavra assim, mas por que fizeste assim conosco? Não é? Por que fizeste assim conosco? Eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. Não é? E ele assim, mas por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não é? Então ele estava ali tratando dos negócios Do reino dos céus. do reino do céu. E interessante que eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Certamente eles foram compreender tempos depois, não é? Porque a Bíblia registra que, embora num primeiro momento a família de Jesus ela se mostrou à parte, eles vieram a se tornar seus discípulos, não é? E os irmãos de Jesus, alguns irmãos de Jesus, eles tomaram um lugar preponderante na igreja apostólica. O próprio Tiago, né, foi um dos líderes da igreja primitiva, né, Judas, não é? A carta de Judas, enfim. Mas naquele momento eles não compreenderam, não é? Eles não compreenderam, mas o caráter, né, a grandeza do Senhor Jesus começa aqui a se destacar na pessoa do Senhor Jesus, não é? Agora, há um detalhe, né, pastor Ian, de uma profecia que nós conversávamos antes sobre isso e que, por alguns, né, algumas correntes até questionam, mas é importante nós evidenciarmos o que está escrito biblicamente, né? Sobre a infância de Jesus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, verso 23, diz assim, chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, é onde foi a infância de Jesus, não é? Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é a verdade. Então, aqui está dizendo, os profetas disseram que ele será chamado Nazareno. Então, aonde que está essa profecia, não é? Então, nós vamos voltar aqui anos, né, no tempo, 700 anos, e o profeta Isaías, no capítulo 11, vamos abrir o texto bíblico, porque é importante nós mencionarmos essa profecia. Então, há a menção sobre um rebento do tronco de Jessé. E aí nós precisamos entender por que nós temos aqui uma profecia bíblica, né? Isaías 11:1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então, quando nós vemos rebento, essa palavra, né, aqui está em português, mas o Velho Testamento escrito hebraico. A palavra rebento é netzer. Agora, nós comentamos que os textos bíblicos, eles não tinham vogais, eles só tinham as consoantes. Então, se nós pegarmos netzer, é claro, no hebraico, retirarmos as vogais netzer e Nazaré, se retirarmos as vogais também, basicamente fica a mesma palavra. E a palavra Nazaré parece que significa broto. Broto, rebento, novo. Rebento, broto. Então, é importante nós mencionarmos isso, né? Porque ele será chamado Nazareno. E foi. Jesus é chamado o Nazareno. Então, quer dizer, aqui está o local. Né? É importante porque a Bíblia, ela localiza onde foi a infância de Jesus e assim como o local do seu nascimento em Belém Efrata, né? Do Egito chamei a meu filho, é outra profecia que está em Oséias. Agora, uma profecia de Isaías. E importante aqui o texto de Isaías segue e sobre ele pousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o espírito, né, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós temos aqui uma referência, porque sobre ele pousará o Espírito, essa profecia, então Jesus é batizado e o Espírito Santo, como uma pomba, pousa sobre ele. Então nós estamos vendo que no plano de Deus,
tudo estava pronto e veio se concretizando, não é? Paulatinamente essas profecias. Nós já estamos terminando. Pastor Eduardo, tem algo a comentar? Nós falamos de história. Eu ainda queria falar algo ainda sobre a microhistória desse evento aqui. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam-se a sua inteligência e resposta. Então, assim, ele estava sentado com os sacerdotes. Já falei antes aqui, o templo, e ele ouvia e ensinava. Ele ouvia e falava com os sacerdotes. E ele se admirava nas respostas. Lá em Atos, a palavra diz assim, que Paulo se reunia, os discípulos se reuniam unânimes no templo, né? Ainda Paulo não estava na história ainda, mas os primeiros cristãos se reuniam unânimes no templo, diariamente unânimes no templo. Então, essa reunião no templo não era lá dentro do templo, ali onde tinha o local de sacrifício, o Santo dos Santos. O templo era todo o pátio, já falei isso aqui antes. Aí tinha o templo, onde só o sacerdote entrava, e o sumo sacerdote no Santo dos Santos, mas todo o pátio do templo era considerado templo. E tinha o átrio das mulheres, os átrios dos homens, os átrios dos sacerdotes, o pórtico de Salomão, e todos esses lugares o povo se reunia ali, e era considerado reunião no templo. Então, eles não pregavam lá dentro do templo, era nesses locais, eram pórticos, eram cobertos, né? Eram áreas cobertas, amplas, grandes. E eu fui em Jerusalém, agora depois da Covid, eu estive lá em Jerusalém, em 2023. E eu estava lá no dia do Ano Novo Judeu. E eu fiquei ali no Muro das Lamentações. Aí tem uma parte ali dividida no meio, uma parte das mulheres, então nós vamos ver nas imagens aí, e uma parte dos homens. Eu observei uma coisa, eu estava ali em pé, o tempo passando, 6 horas ia começar, né? 18 horas ia começar, e eu estava ali, aí começou a chegar um grupinho, ficava aqui, os homens, a parte dos homens, né? Outro grupinho ficava ali. Aí eles ficavam ali, aquele oração deles com a cabeça. Aí outro grupinho ali, outro grupinho ali, outro grupinho ali, outro grupinho ali. Daqui a pouco aquilo encheu, vocês vão ver nas imagens aí, lotou. Mas eu vi o seguinte, cada sinagoga reunia num pontozinho e cada um estava orando, o outro estava cantando, o outro estava lendo ali a Torá, o outro estava isso, cada um fazendo o seu culto ali, as suas orações, no mesmo lugar de formas diferentes. Eu estou dizendo isso para dizer que Jesus, como estava lá no pátio, provavelmente no átrio dos sacerdotes, existia o átrio dos sacerdotes, sentado com os sacerdotes, certo, pregando, e eles ouvindo e perguntando para ele, e ele respondendo, e eles assim. E aqui diz que eles se admiraram da inteligência, da sabedoria com que ele falava. Então, só um detalhe. Pastor aqui. Ian, tem o texto que fecha bem isso, né? E o capítulo 2 de Lucas, versos 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Então agora Jesus crescendo. Depois dos 12 anos, aí nós vamos entrar naquele salto de tempo e vamos olhar Jesus com 30 anos agora. Então esses serão os próximos assuntos, não é? Pastor Eduardo. Foi um prazer, a paz do Senhor, estar aqui com vocês. Amém. A paz do Senhor, então, pastor Eduardo, paz do Senhor, amém. Vinícius. Paz do Senhor a todos. Poderíamos falar aqui ainda há muito tempo, mas encerrou o nosso programa de hoje. A paz do Senhor a todos, que o Senhor vos abençoe.